Opa! Tudo bem? Vamos sair daquele marasmo, daquela mesmice, daquela chatice de logo de barbearia chata. Vamos sair desse tipo aqui para esse tipo. Eu vou te ensinar nesse vídeo como que funciona isso, como que a gente fez para uma das marcas mais legais que eu já elaborei, porque ela tem uma construção totalmente diferente de tudo que eu já fiz. Então eu vou mostrar para você como que se constrói uma marca de barbearia que seja principalmente a cara do dono, que eu acho que ela é muito a cara do dono do Ceola, mas principalmente ela tem o que a mais. Ela não é aquela chatona de barbearia que fica só o bigode. A gente fez totalmente diferente, pensado exclusivamente para ele. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é no nosso Google, né? Porque marca de barbearia, quando você pega a marca de barbearia, logo para barbearia. Tô fazendo a mesma coisa que meu cliente faz, ele pesquisa exatamente isso, ó. É aquelas marcas básicas que tem esses iluminantes, que tem esses materiais, que é o cara de bigode, que tem o cara de alguma coisa, mas ela não atende, se a gente parar para pensar, não atende o público local, não atende quem vai falar mesmo, porque coloca todo mundo na mesma caixinha, né? Então todo mundo tem o estilete, tem a gilete, tem a tesoura, então fica na mesma chatice. Você vê, pô, que diferença que tem isso de uma outra barbearia? O cliente nota isso. E essa é a diferença. Quando o cliente nota, seu preço vai para baixo, porque ele não sabe identificar se você é uma de bairro ou se você é uma de centro. Ele não sabe a diferença. Talvez você começou no bairro, mas está indo para o centro. Talvez você seja de centro, mas, por exemplo, tem franquias no bairro. Mas o cliente em si, se você tem essas que tem, por exemplo, tem muita tesoura, que tem navalha, que tem tudo, o cliente vai jogar você como você é o mesmo, tá? É a mesmice. Ele vai, na cabeça dele, funciona completamente diferente da nossa, tá? Ele acha que tudo é igual. Tudo é igual. Então, pensa exatamente nisso quando você está pensando na sua marca. Primeiro, já vamos tirar de cara o vermelho. Esse bullet que tem esse iluminação, você pode ter na loja, tá? Eu até indico porque é um sinal que ali existe uma barbearia, mas ter isso na marca só vai parecer que você está copiando os gringos, está copiando os americanos. Não vai te ajudar muito, tá? Eu acho que pensando como empresa, vai te prejudicar mais do que ajudar. Mas vamos lá, vou jogar. Agora vamos no Illustrator aqui para você ver como é que foi pensada essa marca. O Don Ceola, tá? O Charlie, que é o dono do Don Ceola, porque o apelido dele é Ceola, mas é Charlie o nome dele. Ele trabalhou em várias barbearias. Então, ele precisava elaborar a marca dele, a empresa dele. Hoje ele tem aberta, tá? Já faz uns 5 meses que abriu, uns 3 meses que abriu a empresa dele, que abriu a barbearia dele. E qual que era o principal problema que ele tinha? Qual que era a coisa que não resolvia nada? Que ele não conseguia se destacar, porque já tinha um nome muito bom. O Don Ceola, por exemplo, é um nome muito bom. Não é essa a marca dele, tá? É aqui de baixo. Mas não conseguia conversar. Por quê? Ele é clássico. Aquele barbeiro que veste clássico mesmo. Mas não um clássico americano. É o clássico Pink Blinders. Aquele cara, pink, ó, ajeitado o tempo todo, vai cortar cabelos, roupa arrumada. Então, ele acaba não se encaixando, por exemplo, no camiseta preta, naquele padrão que a gente acabou de ver. Então, ele precisava ter uma marca que lembrasse tudo isso. E se a gente for olhar várias referências aí, a gente tem várias marcas que puxam para isso. E aí, eu fui na que mais lembra o estilo que a gente está falando, que são marcas de whisky. Por que foi marca de whisky, tá? Porque geralmente tem um bode, alguma coisa que indica que aquela marca, por exemplo, é referência. Quando a gente coloca de bode, tá? Na tradução para outras línguas, GOAT significa referência, como o principal, mais top de todas as áreas. A gente fala isso do Messi, a gente fala do LeBron, a gente fala isso de Tom Brady, de vários super astros que eles são uma referência. Só que daí, algumas coisas que não dava para fazer na marca. A gente tinha que colocar alguns elementos que trazessem um pouco da tesoura, trazessem um pouco dos efeitos de corte, mas que ainda lembrasse que é uma barbearia. E aí, aqui você vê que eu tava indo muito para lado de whisky, champanhe, sabe? Muito para esse lado, uma coisa mais clássica. Só que, analisando todas as informações, ele é um clássico mais abrasileirado, mais São Paulo, sabe? Ele é, assim, por mais seja no Mato Grosso, ele é mais desse jeito. Então a gente precisava colocar. E uma das coisas que a gente coloca bastante nisso, quando a gente quer passar autoridade, então você começou agora, tá fazendo uma coisa, caixa alta, amigão.
caixa alta. Coloca caixa alta que vai te ajudar pra caramba a ter autoridade. E aí, por que o elemento não tá, por exemplo, o elemento aqui em cima, não tá do lado, tá sempre assim, tá sempre variando? Porque uma marca que funcione, ela tem que ser aplicada em tudo quanto é lugar. Só que ela não pode ser muito pequena. Se você fizer aquela navalha, aquela tesoura, a linha ali já não vai dar. Você sabe muito bem. A linha do pente, na hora que você colocar o do pente, já não vai imprimir direito, ou é a primeira coisa a descolar quando você faz uma estampa. Então você tem que pensar nesse quesito. Quanto você mais consegue durar a marca. Aqui, eu sempre falo que as marcas aqui são eternas. Por quê? Você não vai precisar mudar. Eu já pensei nela funcionando em rede social e ela imprimindo. Então, até bordando, se você parar pra pensar. Outro ponto importante, tá? Lembra que eu falei da tesoura? Esses dois elementos aqui são a tesoura. Ainda é um bode, tá? Ainda é um goat que a gente fala. Que a gente tem essa referência, até porque o bode ela tem uma barbicha, né? Ela tem para fazer barba, tem um cabelo, tem. Mas também, se a gente colocar agora, vamos cortar aqui, isso aqui é um D. Tá vendo? Ó, aqui é um D. Necessariamente aqui é um D. Depois na apresentação vocês vão ver com mais detalhe. E isso traz a informação, traz muito peso da marca para isso. Então a gente tem um D invertido, então eu consegui fazer o D invertido, que acabou virando um bode. E aí isso traduz como uma tesoura também na marca. Então a gente está, de alguma maneira, falando que continua sendo barbeiro, mas sendo a referência. É isso que é a parte importante, tá? Vamos lá. Outro item que vocês pegaram no pé no último. Ah, David, você não usa grid, você não faz nada. Eu vi os comentários, tá? Tá aqui, ó. Eu sempre pego a estrutura de o topo, o máximo que eu posso. Nesse caso, eu peguei o ícone como referência. O ícone sendo a minha referência, tá? Como o peso maior, eu tenho que equilibrar as informações do nome. Então, o que eu faço geralmente para que fique? Essa marca é a mais azul. Você pode ver que a maioria das barbearias são pretas, né? Preta, branca, dourado, alguma coisa assim, não necessariamente azul. Aqui a gente pegou mais azul justamente por essa diferenciação de mercado. A pessoa vê que a fachada dele é azul. A fachada dele é azulzona mesmo. Para chamar a atenção, porque barbearia, muito mais homens. Lógico, vai mulher, obviamente que vai. Mas é muito mais homens. 90% do público dele é homem. Então não adianta eu fazer só preto, porque é sofisticado, é alguma coisa. Não, a gente tá mirando o estilo do Charlie, que é o Don Ceola. E aí, sempre nas medidas, tá? É sempre um cálculo praticamente matemático. Se eu fizer 7 linhas, eu tenho que encaixar essas 7 linhas dando o espaçamento correto de cada uma. O espaçamento entre, por exemplo, o ícone e o dom aqui é o mesmo que tá da linha que o daqui. O que isso faz diferença? A marca tem, deixa eu só tirar isso aqui para você ver, tem proporção. Ela fica mais visualmente agradável. E aqui tá uma sacada que às vezes você não percebe, mas você não sabe porque gosta dela. Alinhamento. Quando eu preciso preencher mais o espaço, você viu que aqui eu precisei criar um espaço, né? Eu precisei criar um espaço para ficar bem encaixado. Quando eu preciso criar um espaço, eu alongo a marca. Então eu dou espaçamento de letras para que fique mais encaixado, para que fique mais visível. Porque geralmente barbearia precisa como se fosse um selo de qualidade, né? Então um bloco certinho que ela precisa encaixar ali. E aqui a letra tá quase que o normal, ela tá um pouquinho mais junta, mas mostra exatamente isso, que é um pouco mais junto das coisas. É um local mais intimista, sem eu gritar nada. Eu não estou gritando essa informação. Dentro da barbearia dele está assim, é mais intimista. Tem várias cadeiras, tem vários locais, tem várias pessoas que cortam com ele. Só que ele mesmo, por exemplo, é mais intimista. Ele com as pessoas, ele tem cuidado, tem toda a conversa. É homem com homem, é homem conversando. Mas eu sei que você quer ver, você chegou até aqui para ver a apresentação. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender na apresentação. Vai ter um pouquinho de dourado, só que não é dourado, é uma areia. Por quê? O dourado em si não existe. Marrom com amarelo que fica dourado e quando você vai imprimir nunca sai igual. Nunca. Então, areia. Pensa nesse quesito, porque ele faz o reflexo de dourado. Então ele é aplicado em alguma coisa, ou com verniz localizado, ele vira um dourado. E você não gasta mais, você não tá tendo dor de cabeça. Simples. Coisa mais óbvia no mundo. Então, vamos lá. E aqui, elegância que se vê. Lembra que eu falei que o Charlie é impecável na vestimenta? Então, ele é impecável ao extremo. De vestir totalmente bem. Então, você já vê isso. Então, a gente conseguiu unir a sofisticação como se fosse um whisky, como se fosse servir um whisky para cada cliente que chega dentro da loja. E aí, aqui é os significados, tá?
Sabe quando a gente fala do maçom, quando a gente vê aquele triângulo, quando vê aquele losango tudo certinho? Ele é maçom. Então a gente colocou um pouco disso subliminarmente, até porque ajuda. Quando os clientes deles também, né? Tem clientes maçons que vê isso, a marca vai, poxa, é algo que eu já conheço, é algo que eu já lido com isso. Então eu consigo fazer, consigo ter mais confiança nele. E aí, como eu falei, a cabeça de bode, a gente vai colocando e vendo informações. Essa aqui é de uma marca, se não me engano, irlandesa, tá? De whisky. Então eu fui tentando, remodelando, encaixando a letra D de Dom e o C de Ceola. Dom, Ceola. Então ficou encaixado. E as pontas de um ótimo corte. Sabe quando você corta certinho, fica com as pontas certinho, bem feita? Então, exatamente. A construção foi baseada no que tá nessa tela aqui. Totalmente, para que a gente pegasse o espírito dele e colocasse numa marca. Isso que é o mais difícil, porque cada barbeiro tem seu jeito. Nesse caso, a gente teve que pegar o espírito dele. Então, a gente tem a versão horizontal da marca, que a gente sempre aplica assim. A vertical, que é um encaixe, você vê que ela quase fosse uma pirâmide, repetindo praticamente o que é do símbolo maçom. Então, exatamente, ó, ela faz praticamente o mesmo trajeto. A gente pode falar que é selo, mas também é um carimbo, que fica mais fácil. E essa daqui é quando quando a ideia é evoluir a marca, tá? Então imagina que a gente vai evoluir a marca, vai crescer, vai chegar no patamar que ele tem uma linha de camiseta. Ele possa usar tanto o ícone, quanto a marca, quanto só Dom Ceola. Então a gente tá imaginando mais pra frente. Não só ele ter uma barbearia que funcione e que vende pra caramba. É ele talvez vendendo camiseta, vendendo uísque, vendendo chá, vendendo qualquer coisa que ajude ele a vender. E cada etapa da empresa, cada cor da empresa tem que traduzir alguma coisa. Quando ele publicar na rede social, ele sabe disso. Que é a experiência, quando a gente está falando do azul, porque traz dele o quanto ele já trabalha na área. Esse areia, que é um pouco mais de elegância, que não é todo mundo que usa. Se você parar para pensar, nenhuma barbearia usa praticamente esse areia. E o profissionalismo que geralmente as pessoas já associam com preto. É normal. E a letra, que é essa elega aqui, é que ela é variável e de boa leitura. Por isso que eu sempre escolho letras que funcionam. Então, vamos lá. Vamos pensar numa barbearia, tá? Aqui provavelmente ele gastaria uma fortuna se eu aplicasse dourado. Se colocar bege, não. E pode ter até um LED de fundo. Então é exatamente disso. Deixar mais fácil que a aplicação seja mais funcional do que bonito. Ah, Deide, mas podia ser bonito pra caramba, dourado que brilha de longe. Tá, mas é aqui mais funcional. A pessoa lê mesmo com o sol batendo na letra. Essa que é a intenção. A papelaria, por exemplo, ela é mais orgânica, tá vendo? Ela não é aquela preto no preto, branco no branco e acabou. Ela é um pouco, tem um pardo, tem coisas de homem. Tá entendendo? Você não tá vendendo, você tá falando que é coisa de homem. Então, a marca aqui, por exemplo, timbrada é um carimbo. Coisas de homem. Outro detalhe, o cartão de visita ser um pouco mais charmoso, tá vendo? Sem muita informação, um pouco mais discreto, porque o homem gosta de ser. E os aplicativos, isso aqui é como se fosse um rótulo, tá? Que ele consegue colocar em cima dos produtos que ele já usa, só que fica a marca dele. Então fica melhor aplicado. E aí, como eu falei pra você, da etiqueta, a gente pensar nas etiquetas como é que seria lá no futuro. Nesse caso também, a mesma, do board do lado, né? Aquela do lado da camiseta que a gente sempre tem. O boné, porque por mais que a gente corte cabelo, faça um monte de coisa, às vezes dá uma vontadinha de ter um boné ali só para você usar para ir comprar pão, então esse é o sentido. E é o whisky. Lembra que eu falei de ter? A marca também servir como se fosse um geral da empresa. Isso vai fazer com que ele consiga vender mais, consiga chegar a mais pessoas por muito mais tempo. Então ele, a família dele, crescer sem parar. Então a gente imaginar que daqui a 5 anos mais ou menos ele tem uma marca de whisky Dom Ceola que ele consiga vender para quem for lá na barbearia. Não só na barbearia, mas consiga comprar, mas de uma forma independente. E essa é a marca Dom Ceola, uma marca de barbearia totalmente diferente que a gente elaborou para deixar muito mais fácil a vida dele, não só no aplicar, mas que todo mundo entenda como é ele. Ele é diferente, ele precisa ser visto como diferente e por isso a marca tem que ser assim. É uma coisa que dá trabalho, é uma construção em conjunto, então eu tinha que várias vezes perguntar para ele como que funcionava a cabeça dele, como que ele pensava, o quanto ele gosta das coisas, para que ficasse mais a cara dele. Então por isso que não é um preto no branco, é um cinza, é um azul no areia. É isso, gente, ó, eu acho que essa marca já explicou bastante que ela saiu de uma padrãozona que poderia ter tesouras e um monte de coisa para uma que seja referência no mercado. Se você quer ter uma marca desse tipo e saber como é que funciona isso, como é que eu trabalho, ó, tem um link aqui abaixo e tem aqui no QR Code, tá? QR Code também aqui do lado, para que a gente possa conversar e a gente possa trabalhar juntos e construir sua marca.
Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque tem muito mais marca vindo por aí, hein? Tô publicando marca toda semana, várias vezes na semana, para que você fale assim, ah, não tem vídeo essa semana. No mínimo 3 vai ter. No mínimo 3, eu tô te garantindo que vai ter. Então já deixa seu curtir para você aprender a lidar com clientes de diferentes formas também. E se você gostou desse vídeo, compartilhe e comenta aqui abaixo. Qual marca que você quer ver? Qual tipo? Qual o público que você quer atingir? Que daí eu mostro uma marca desse tipo, tá bom? Eu fico por aqui, te espero ver na próxima. Até mais. Tchau, tchau.